20 anos, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Gonçalves, despeitado, amarrotou o papel e mordeu o beiço. Deu 5 ou 6 passos no quarto, deitou-se na cama, de barriga para o ar, pensando. Depois foi à janela e esteve ali durante 10 ou 12 minutos, batendo o pé no chão e olhando para a rua, que era a rua detrás da Lapa. Não há leitor, menos ainda leitora, que não imagine logo que o papel é uma carta, e que a carta é de amores, alguma zanga de moça, ou notícia de que o pai os ameaçava, que a intimou a ir para fora, para a roça, por exemplo. Vão conjecturas. Não se trata de amores, não é mesmo carta, posto que haja embaixo algumas palavras assinadas e datadas com endereço a ele. Trata-se disto. Gonçalves é estudante, tem a família na província e um correspondente na corte, que lhe dará a mesada. Gonçalves recebe a mesada pontualmente, mas tão depressa a recebe como a dissipa. O que acontece é que a maior parte do tempo vive sem dinheiro. Mas os 20 anos formam um dos primeiros bancos do mundo, e Gonçalves não dá pela falta. Por outro lado, os 20 anos são também confiados e cegos. Gonçalves escorrega aqui e ali, e cai em desmandos. Ultimamente vi um sobretudo de peles, obra soberba, e uma linda bengala, não rica, mas de gosto. Gonçalves não tinha dinheiro, mas comprou-os fiado. Não queria, note-se, mas foi um colega que o animou. Lá se vão 4 meses. E instando o credor pelo dinheiro, Gonçalves lembrou-se de escrever uma carta ao correspondente, contando-lhe tudo, com tais maneiras de estilo que enterneceriam a mais dura pedra do mundo. O correspondente não era pedra, mas também não era carne. Era correspondente, aferrado à obrigação, rígido, e possuía cartas do pai de Gonçalves, dizendo-lhe que o filho tinha uma grande queda para gastador e que o reprimisse. Entretanto, estava ali uma conta. Era preciso pagá-la. Pagá-la era animar o moço a outras. Que fez o correspondente? Mandou dizer ao rapaz que não tinha dúvida em saldar a dívida, mas que ia primeiro escrever ao pai e pedir-lhe ordens. Dir-lhe-ia na mesma ocasião que pagara outras dívidas miúdas e dispensáveis. Tudo isso em 2 ou 3 linhas embaixo da conta, que devolveu. Compreende-se o pesado rapaz. Não só ficava a dívida em aberto, mas o que era pior, ia notícia dela ao pai. Se fosse outra coisa, vá. Mas um sobretudo de peles, luxuoso e desnecessário, uma coisa que realmente ele achou depois que era um trambolho, pesado, enorme e quente. Gonçalves dava ao diabo o credor e ainda mais o correspondente. Que necessidade era essa de ir contá-lo ao pai? E que carta o pai havia de escrever? Que carta? Gonçalves estava a lê-la de antemão. Já não era a primeira. A última ameaçava-o com a miséria. Depois de dizer o diabo do correspondente, de fazer e desfazer 1000 planos, Gonçalves assentou no que lhe pareceu melhor, que era ir à casa dele na Rua do Hospício, descompô-lo, armado de bengala, e dar-lhe com ela, se ele replicasse alguma coisa. Era sumário, enérgico, um tanto fácil e, segundo lhe dizia o coração, útil aos séculos. Deixa estar, patife, quebro-te a cara.
E, trêmulo, agitado, vestiu-se às carreiras, chegando ao extremo de não pôr a gravata. Mas lembrou-se dela na escada, voltou ao quarto e atou-a ao pescoço. Brandiu no ar a bengala para ver se estava boa. Estava. Parece que deu 3 ou 4 pancadas nas cadeiras e no chão, o que lhe mereceu não sei que palavra de um vizinho irritadiço. Afinal saiu. Não, Patife, não me pregas outra. Eram os 20 anos que irrompiam cálidos, férvidos, incapazes de engolir a afronta e dissimular. Gonçalves foi para ali fora, Rua do Passeio, Rua da Ajuda, Rua dos Ourives, até a Rua do Ouvidor. Depois lembrou-se que a casa do correspondente, na Rua do Hospício, ficava entre as de Uruguaiana e dos Andradas. Subiu, pois, a do Ouvidor para ir tomar a primeira destas. Não via ninguém, nem as moças bonitas que passavam, nem os sujeitos que lhe diziam adeus com a mão. Ia andando à maneira de touro. Antes de chegar à rua de Uruguaiana, alguém chamou por ele. Gonçalves! Gonçalves! Não ouviu e foi andando. A voz era de dentro de um café. O dono dela veio à porta, chamou outra vez, depois saiu à rua e pegou-o pelo ombro. Onde vais? Já volto. Vem cá primeiro. E, tomando-lhe o braço, voltou para o café, onde estavam mais 3 rapazes a uma mesa. Eram colegas dele, todos da mesma idade. Perguntaram-lhe onde ia. Gonçalves respondeu que ia castigar um pelintra, donde os 4 colegas concluíram que não se tratava de nenhum crime público, inconfidência ou sacrilégio, mas de algum credor ou rival. Um deles chegou mesmo a dizer que deixasse o Brito em paz. Que Brito? Perguntou Gonçalves. Que Brito? O preferido, o tal, o dos bigodes, não te lembras? Não te lembras mais da Chiquinha Coelho? Gonçalves deu de ombros e pediu uma xícara de café. Tratava-se nem da Chiquinha Coelho, nem do Brito. A coisa muito séria. Veio o café, fez um cigarro, enquanto um dos colegas confessava que a tal Chiquinha era a pequena mais bonita que tinha visto desde que chegara. Gonçalves não disse nada. Entrou a fumar e a beber o café aos goles, curtos e demorados. Tinha os olhos na rua. No meio da conversa dos outros, declarou que efetivamente a pequena era bonita, mas não era a mais bonita. E citou outras 5 ou 6. Uns concordaram em absoluto, outros em parte, alguns discordaram inteiramente. Nenhuma das moças citadas valia a Chiquinha Coelho. Debate longo, análise das belezas. Mais café, disse Gonçalves. Não quer conhaque? Traga, não? Está bom, traga. Vieram ambas as coisas. Uma das belezas citadas passou justamente na rua, de braço com o pai, deputado. Daqui um prolongamento de debate, com desvio para a política. O pai estava prestes a ser ministro. E o Gonçalves, genro do ministro. Deixa de graças, redarguiu rindo o Gonçalves. Que tinha? Não gosto de graças. Eu, genro? Demais, você sabe as minhas opiniões políticas. Há um abismo entre nós. Sou radical. Sim, mas os radicais também se casam, observou um. Com as radicais, emendou outro. Justo, com as radicais. Mas você não sabe se ela é radical.
Ora bolas, o café está frio, exclamou Gonçalves. Olhe lá, outro café. Tens um cigarro? Mas então, parece a vocês que eu chegue a ser genro do... Ora, que caçoada! Vocês nunca leram Aristóteles? Não, nem eu. Deve ser um bom autor. Excelente, insistiu Gonçalves. Ó Lâmego, tu lembras-te daquele sujeito que uma vez que ia ao baile de máscaras e nós lhe pusemos um chapéu dizendo que era de Aristóteles? E contou a anedota, que na verdade era alegre e estúrdia. Todos riram, começando por ele, que dava umas gargalhadas sacudidas e longas, muito longas. Veio o café, que era quente, mas pouco. Pediu terceira xícara e outro cigarro. Um dos colegas contou então um caso análogo e, como falasse de passagem em Wagner, conversaram da revolução que o Wagner estava fazendo na Europa. Daí passaram naturalmente à ciência moderna. Veio Darwin, veio Spencer, veio Buckner, veio Moloscott, veio tudo. Nota séria, nota graciosa, uma grave, outra aguda, e café, cigarro, troça, alegria geral, até que um relógio o surpreendeu batendo 5 horas. 5 horas! Exclamaram 2 ou 3. No meu estômago são 7, ponderou um dos outros. Onde jantam vocês? Resolveram fazer uma revista de fundos e jantar juntos. Reuniram 6.000 réis. Foram a um motel modesto e comeram bem, sem perder de vista as adições e o total. Eram 6:30 quando saíram. Caía a tarde, uma linda tarde de verão. Foram até o Largo de São Francisco. Num caminho, viram passar na Rua do Ouvidor algumas moças retardatárias. Viram outras no ponto dos bondes de São Cristóvão. Uma delas desafiou mesmo a curiosidade dos rapazes. Era alta e fina, recentemente viúva. Gonçalves achou que era muito parecida com a Chiquinha Coelho. Os outros divergiram. Parecido ou não, Gonçalves ficou entusiasmado. Propôs irem todos no bonde em que ela fosse. Os outros ouviram rindo. Nisto a noite foi chegando. Eles tornaram à Rua do Ouvidor. Às 7:30 caminharam para o teatro, não para ver o espetáculo. Tinham apenas cigarros e níqueis no bolso, mas para ver entrar as senhoras. 1 hora depois vamos achá-los no Rocio discutindo uma questão de física. Depois recitaram versos, deles e de outros. Vieram anedotas, trocadilhos, pachuchadas. Muita alegria em todos, mas principalmente no Gonçalves, que era o mais expansivo e ruidoso, alegre como quem não deve nada. Às 9 horas, tornou este à Rua do Ouvidor, e, não tendo charutos, comprou uma caixa por 22.000 réis, fiado. 20 anos, 20 anos. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com